meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos voltando aqui para mais um episódio falando sobre ayahuasca. E para falar sobre ayahuasca hoje, a gente vai ter que recorrer à história da psicologia. A gente vai ter que entender o que a psicologia identificou como sendo aspectos de manifestações psíquicas no ser humano. Eu vou falar isso primeiro do ponto de vista do que Freud e Jung trouxeram como contribuição para a psicologia. E, infelizmente, meus amigos, eu vou trazer isso só como uma referência mais próxima da nossa mentalidade materialista. E vocês vão ver que mais adiante, nesses episódios, eu vou ajudar a desconstruir toda essa visão que Freud e Jung trouxeram. Mas sem que a gente faça uma retrospectiva histórica do que foi pouco a pouco sendo descoberto pela psicologia na psique humana ou na psique humana, é difícil a gente entender todos os fenômenos de possessão espiritual, patológicos, todos os fenômenos de desequilíbrios psíquicos que podem ocorrer com as pessoas com o uso da ayahuasca. Então vamos rapidamente dizer o seguinte: o pensamento humano, ele começou a se tornar cada vez mais intelectual, cada vez mais julgador e cada vez mais materialista desde o ano de 1841. De 1841 até 1879, o pensamento humano se tornou completamente enrijecido. A forma de pensamento materialista que a gente tem hoje se desenvolveu muito fortemente nesse período. E isso fez com que, no final do século XIX e início do século XX, a gente tivesse um desabrochar da psicologia como ela existe hoje. Começando, então, por Freud. Houveram outros antes, mas vamos começar aqui com Freud. O que Freud veio nos trazer é o conceito de id, de ego e de superego. E ele vai se focar principalmente no id e no ego. Ele pouco conhece do superego. Por quê? Porque o Freud usou de cocaína para fazer incursões dentro da psique humana e a cocaína fez com que ele ficasse numa baixa frequência e ele visse basicamente o que se manifesta negativamente no ser humano: a id e o ego. Mas ele tem essa contribuição de trazer um pouco mais claramente que existem 3 níveis aí no ser humano. E ele entendeu de forma distorcida tanto a id quanto o ego e muito mais distorcida ainda esse superego. Ele não conseguiu entender o que é papel do superego. Então, resumidamente, é isso que Freud nos trouxe. E a gente tem aí diferentes episódios, já em inglês também, além de português, mas em inglês e em português, vários episódios falando sobre os desvios da psicologia aqui no nosso podcast. Vocês podem fazer referência a esses episódios e vocês vão entender muito melhor o que eu estou dizendo. É muito mais rico do que eu estou dizendo. Além disso, meus amigos, a psicologia, já mesmo antes da época de Freud, ela já falava do alter ego. Esse alter ego é o que a palavra diz, um outro ego. Alter é outro e a palavra ego é ego. Então, este outro ego se manifesta na natureza humana e esse outro ego se manifestando na natureza humana foi conhecido mesmo antes de se conhecer id, ego e alter ego. Por quê? Uma das doenças psíquicas mais antigas da humanidade, a gente vai ver isso na continuidade desse nosso podcast hoje, ou no próximo episódio do podcast, é a dissociação da personalidade, o fenômeno de uma dupla personalidade, de dissociação da personalidade ou de múltiplas personalidades com dissociação da personalidade. Então, muito antes, já durante todo o século XIX, já se conhecia esse fenômeno dessas duplas personalidades. Então, o alter ego, ele vem antes de Freud, porque ele era muito facilmente perceptível exteriormente, principalmente nos manicômios, tá? Aí tem um paradoxo, por quê? Nos manicômios, ou em pessoas que estão em tratamento, ou quando chega em casos graves, essa dupla personalidade ou essa dissociação da personalidade, ela é facilmente percebida, porque tem alguém que está lá o tempo todo com esse doente vendo o que está acontecendo. Ou em casos em que são múltiplas personalidades também, dá para ver essa alternância de personalidades. Então o alter ego é a primeira coisa que se percebe.
E isso era facilmente perceptível nos manicômios, mas o paradoxo é que, quando esse fenômeno ocorre fora de um manicômio, raramente um psicólogo, um psiquiatra consegue perceber isso. Só vai perceber isso aquelas pessoas que estão próximas do paciente com múltiplas personalidades, com dupla personalidade, tendo como base essa dissociação da personalidade. Isso é um grande problema em todo o meio da ayahuasca, porque a ayahuasca gera como um dos principais fenômenos a mudança de personalidade, a dissociação da personalidade, a troca de personalidade, dupla personalidade e múltiplas personalidades. Mas ninguém vai ver isso a não ser a pessoa que está próxima. No caso de um doente que está internado, são os médicos que vão ver isso, enfermeiros e outros funcionários. Quando a gente tem os fenômenos de dupla personalidade e dissociação da personalidade fora desse ambiente hospitalar, somente quem está muito perto é que pode ver. O marido, a mulher, o pai, a mãe, o irmão, um sócio às vezes, né, quando, no mundo de hoje, pessoas que trabalham junto com a pessoa, só vai dar para perceber quem está perto. Quem não está perto da pessoa não percebe essa troca de personalidade. Mas, enfim, esse fenômeno, seja por pessoas próximas, seja por médicos, é um dos primeiros fenômenos perceptíveis no desenvolvimento e na história das doenças psíquicas. Então a gente tem o alter ego primeiro. Depois disso, a gente vai ter o Freud com id, ego e alter ego. Aí, num terceiro momento, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Jung. E aí o Jung volta, de certa forma, para esse início, onde ele vai falar da sombra. A sombra, ela se relaciona totalmente com o alter ego. A sombra é a segunda personalidade. Então a gente tem a nossa personalidade normal, que a princípio é uma personalidade de luz, e a gente tem uma segunda personalidade, que é uma personalidade sombria. E o Jung, meus amigos, ele vai tomar esse conceito de sombra, não da psicologia, que chamou de alter ego. Ele vai pegar esse nome sombra e vai trazer conceitos inovadores em relação ao alter ego, porque ele vai pegar essa sombra do ocultismo. O Jung estudou tudo aquilo que vocês possam imaginar da teosofia, de todo o cristianismo Rosa Cruz, de um monte de sendas orientais, de tudo que vinha do Egito. O Jung bebeu de todas as fontes e ele poderia ter se tornado um ocultista, mas ele resolveu se tornar um psicólogo. E ao fazer isso, ele deturpou a nomenclatura e trouxe para dentro de uma teoria, de uma forma bem pequenininha, algo que era muito maior, mais completo e até com aspectos diferentes dos aspectos que ele trouxe como sombra. Mas a gente tem essa ordem. A sombra ainda faz parte da psicologia pela contribuição de Jung. Então ele fez isso. E aí, meus amigos, além da sombra, existem outras manifestações na alma humana que a psicologia não chega nem perto de conhecer. E aí ela vai dar para essas manifestações nomes muito mais genéricos. Então, do que a psicologia vai falar, por exemplo, além disso daqui? Ela vai falar que quando a pessoa ela tem problemas psíquicos muito graves, ela vai ter surtos. Ela vai ter surtos psicóticos. O que se manifestam nesses surtos? Se manifestam pensamentos em desequilíbrio, sentimentos em desequilíbrio e ações em desequilíbrio. Mas não se manifestam o tempo todo. A pessoa oscila entre um estado normal, muitas vezes, e um estado em que esses surtos se manifestam. Vamos pegar como exemplo aqui o distúrbio borderline ou de personalidade limítrofe, que é definido pela psicologia com estados em que a pessoa está tendo surto e estados em que a pessoa não está tendo surto. Na nossa série aí sobre psicologia, a gente vai muito além disso para explicar que esses conceitos da psicologia são muito desviados, são muito distorcidos. Mas vamos pegar um conceito consagrado. Então, isso se relaciona com surtos. Esses surtos ocorrem, a psicologia também vai dizer, quando os estados mais graves de surtos vão ocorrer quando a pessoa entra em contato com seus núcleos psicóticos. E aí esses núcleos psicóticos dos quais a psicologia está falando, simplesmente são tratados como sintomas. Ninguém sabe dizer o que é o núcleo psicótico de uma pessoa. E tudo, como eu venho dizendo em todos os meus podcasts, o da ilusão à realidade é para isso, é para mostrar que na base de tudo existem apenas seres espirituais.
tudo são seres espirituais. E aí o que as ciências espirituais, o que as ciências esotéricas e o que se chamava de ocultismo vai nos trazer é que esses núcleos psicóticos, na realidade, são simplesmente seres espirituais, que são chamados, dentro de diferentes tradições, de demônios. Então, existe um núcleo psicótico para o pensamento em desequilíbrio. Esse é o demônio do pensar. Existe um núcleo psicótico para o sentimento em desequilíbrio. Esse é um demônio do sentir. Existe um núcleo psicótico que é um demônio da vontade. Esse é o demônio do querer. E esses núcleos psicóticos, eles vão se manifestar, cada um deles tem uma relação maior com algum tipo de doença. A esquizofrenia é um problema no pensar, e o esquizofrênico tem surtos, principalmente no nível do pensar. O distúrbio borderline, ele é um distúrbio do sentir, e a pessoa de personalidade limítrofe, borderline, vai ter surtos que são rompantes, não de pensamentos malucos, de desconexão com a realidade no nível do pensamento, de se fixar em loucuras, por exemplo, de que a pessoa está sendo perseguida. Esse é um pensamento típico de um esquizofrênico. No caso do borderline, os surtos vão ser surtos de grande atração, então paixões arrebatadoras, paixonites crônicas, a total dependência de uma outra pessoa, como fanatismo ou como perda do seu livre-arbítrio na entrega numa relação amorosa, em que a pessoa perde a sua própria individualidade para se tornar um fantoche, um marionete da outra, um fantoche, uma marionete de alguém de uma seita. A gente tratou isso no primeiro podcast. Mas esses surtos são no nível do sentir. Então, um surto de atração ou um surto de repulsão. Ódio completamente desequilibrado aqui no nível do sentir. Essa é a característica do borderline. E aí, no nível da vontade, é o psicopata, aquele que faz qualquer coisa para satisfazer as suas vontades. Ele não tem limite. Então, ele tem surtos do quê? Surtos de fazer o mal. O psicopata, ele não tem ódio, ele não é confuso no pensamento, mas ele faz o mal sem ter nenhum sentimento. Ele tem sangue frio, pensamento muito, perdão, um pensar muito desenvolvido, muita inteligência para fazer o mal. Isso também é uma forma de surto, em que a personalidade normal, ela deixa de se manifestar e surge, vem à tona algo que estava escondido. Surto vem disso, né? De um surgir, de um emergir de algo que estava nas profundezas da alma humana, né? Nas profundezas obscuras da alma humana. E aqui nesse nível, então, da vontade, o que surge é esse impulso para fazer o mal, essa capacidade de fazer o mal e essa efetiva execução de ações más. E aí tudo isso, meus amigos, que tem a ver com esse fenômeno de núcleos psicóticos e de surtos relacionados a esses núcleos psicóticos, para todas as ciências espirituais, nós estamos falando da vida de seres espirituais. Quem são esses seres espirituais? São o que se chama de feras da alma. E eu vou falar aqui, depois vou repetir mais adiante, dentro de uma outra linha um pouquinho diferente para puxar esse fio do novelo, que esses seres que são as feras da alma, aliás, antes disso, nós temos aí já vários episódios sobre as feras da alma gravados nos nossos podcasts. Você pode ir lá e diretamente nos títulos Feras da Alma para entender um pouquinho melhor o que a gente está falando aqui sobre as feras da alma. Esse daqui é um podcast para se focar na ayahuasca, mas como a gente tem que falar dos distúrbios psíquicos relacionados à ayahuasca, a gente precisava desse primeiro arcabouço, dessa fundamentação, para que se entenda o ser humano pelo olhar do que vai ser a psicologia do futuro, que vai considerar esses seres espirituais. E que a psicologia do futuro, ela espelha a psicologia do passado, em que isso existia sobre uma forma já de conhecimento na forma antiga. E essa ciência do futuro, e essa psicologia do presente, ela vai ter que deixar de existir para dar lugar a isso que é muito mais avançado, que é de novo se considerar seres espirituais na base de tudo. Então, para falar dos distúrbios da ayahuasca, a gente precisava falar um pouquinho desses aspectos aí da psicologia. E o que a gente vai ver, então, nessas séries, e que eu vou dar uma pincelada aqui. Esses seres, que são esses demônios do pensar, do sentir e do querer, eles já não são coisas que nos foram trazidas
por essa ciência materialista. A ciência materialista não alcança isso. No máximo sintomas, ninguém entende o fundamento, e quando o fundamento ele é efetivamente a vida de seres espirituais nesse nível de intensidade, o pensamento humano materialista nem chega perto de conceber isso. Então, a gente já não tem na ciência da psicologia nenhuma referência mais assertiva a esses seres. E, pelo contrário, tudo isso já existia na mitologia dos povos antigos. Então, na mitologia antiga, a gente tem no Egito esses seres se manifestando numa determinada forma, a gente tem na Grécia esses seres se manifestando numa determinada forma. Em outras tradições, eu não vou entrar muito nesse ponto aqui, mas, por exemplo, vamos voltar 12 mil anos em como isso se manifestava nos Vedas. Isso ficou guardado pelo budismo tibetano. No budismo tibetano, quando entra no Bardo, você é atacado por 3 diferentes guerreiros que tentam te destruir. Essa visão é a mesma visão que existe em outras culturas, de 3 seres que vêm tentar te destruir. Então, nos próprios Vedas e guardados pelo budismo tibetano, você tem essa figura desses 3 seres tentando destruir o ser humano quando a gente atravessa o limiar do mundo espiritual. Mas isso é muito distante de nós. A questão do budismo, ou mesmo o mais próximo de nós são os Vedas dentro do hinduísmo. O budismo é um pouco mais longe para a maioria de todos nós, então nesse momento eu não vou me referir tanto a eles. E aí, na sequência desse episódio aqui, o que a gente vai ver então é como esses seres se manifestavam no Antigo Egito, como esses seres se manifestavam na Antiga Grécia e como esses seres se manifestam hoje dentro da ciência espiritual que é a antroposofia, para que a gente então entenda o que são os fenômenos de possessão espiritual, de perda da personalidade. A pessoa vai e nunca mais volta, ou a pessoa muda completamente a sua personalidade usando ayahuasca. Por que que isso acontece? É isso que a gente vai entender na sequência desse episódio. Valeu demais, meus amigos. Muito obrigado.